Bom, estamos aqui com a professora doutora Adriana Paulo da Silva. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Educação, é coordenadora das licenciaturas no Centro de Educação, trabalha com ensino de história, história da educação, tem 2 livros publicados e hoje ela vai falar da experiência nessa coordenação das licenciaturas e a questão do ensino de história, a interdisciplinaridade, colégio de aplicação nesse contexto do estágio e do ensino de história. Eu agradeço muito sua presença e vamos desfrutar da sua sabedoria nesse momento. Olha só, né? Então, eu que agradeço a presença aqui, Inês, foi uma graça vir trabalhar com vocês e uma honra, toda honra de estar trabalhando também com o professor Marcos, que é a nossa referência formativa, né? Engraçado, né? Lidar com... Vocês vão saber disso depois, né? Lidar com os nossos ídolos é uma coisa importante, né? A gente tem que se controlar para não se jogar em cima, então a gente fica nessa graça. Bom, esse meu lugar de trabalho na coordenação das licenciaturas tem a ver com uma trajetória de vida, né? Eu vivo de história desde os meus 18 anos de idade. Então, fazendo ainda a graduação em História, eu comecei a dar aula de História, já fiz todo tipo de coisa que um professor de História faz para viver e para existir, tudo que um jovem professor faz, sustentei família assim, e mais madura, por volta do fim dos anos 90, foi que eu ingressei no mestrado, doutorado e fui trilhando outros caminhos. Então, a minha lida com o ensino de história é uma lida estruturante, né? Quer dizer, ela é, eu diria, em mim, genótipo. Está dentro. Eu me constituí adulta, me tornando professora. Ainda tem a coisa da juventude, né? Que eu sou professora também desde muito nova, porque eu dava aula de... Lá no Rio se chama explicadora, em Pernambuco chama-se aula de reforço. Eu sempre fui aquela que dava aula para vizinho, que ganhava dinheirinho fazendo isso, filha de gente pobre, a gente tinha que se virar. Então, eu me sinto professora a vida inteira, isso me constitui, né? Bom, para a universidade, eu antes de entrar na federal, eu fui da estadual, mas quando na estadual também trabalhava com ensino de história, muito embora minhas pesquisas tenham se direcionado para a história da educação, mas é a história da educação escolar. Nunca me desvencilho do universo da escola. Então, lá trabalhava com estágio supervisionado e fiz concurso para estágio supervisionado para a federal. Esse é o meu lugar. Eu entro lá neste lugar e estou lá trabalhando desde 2008 nesse sentido. E agora, neste ano, no início de 2016, eu assumi a coordenação das licenciaturas diversas no Centro de Educação. O Centro de Educação trabalha conosco 24 licenciaturas e da seguinte maneira: os cursos de licenciatura têm as suas disciplinas específicas, cada qual lá na sua sede, e os estudantes fazem as disciplinas formativas no campo da educação no Centro de Educação, que se responsabiliza pela formação do docente. Do ponto de vista político, isso é fundamental, porque o Centro de Educação diz para a universidade que o lugar da formação docente é lá, que o diálogo da formação, que a construção dos saberes docentes se dá lá. E é deste lugar digamos, de concentração desta formação, mas que não é uma coisa fácil, é uma luta, isso o tempo inteiro tem que ser reafirmado e repactuado. Desse ponto de vista, né, é deste lugar que eu estou falando. Neste momento, eu sou esse profissional que no Centro de Educação faz a articulação entre todos os cursos de licenciatura e as práticas disciplinares vivenciadas dentro do Centro de Educação. O que não é nada fácil. Não é fácil. Que a universidade, e aí eu digo a universidade brasileira,
ela não privilegiou, desde a sua formação, a valorização dos cursos de licenciatura desde quando eles se particularizaram no universo formativo universitário, né? Então, na imensa maioria das universidades federais brasileiras, eu falo do universo das federais, que é aquele com o qual nós lidamos mais proximamente, poderia dizer o mesmo de algumas estaduais da região, mas não vou fazer isso, as licenciaturas não são valorizadas. A valorização, tanto do ponto de vista dos itens considerados fundamentais para as nossas carreiras, quanto do ponto de vista do prestígio social universitário, se dá por sobre os bacharelados. Nesta medida, na prática universitária, como disse o Marcos anteriormente, quando conversava com vocês, o eixo privilegiado é a prática da pesquisa. Se este é o privilegiado, compreendam que a licenciatura, a prática cardinal, a docência desvinculada da prática da pesquisa não é muito valorizada. E o que eu não acho equivocado, o equivocado tem sido até então é se imaginar que a licenciatura não é um lugar de produção de pesquisa. Esse é que é o equívoco. Porque, a rigor, o que eu penso, uma das coisas que diferencia a universidade enquanto espaço formativo de outros, é que a universidade é produtora de conhecimento. E é produtora de conhecimento tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Entretanto, há um certo senso comum segundo o qual a licenciatura seria menor, porque nela a pesquisa não se efetiva da mesma maneira que se efetiva no bacharelado. Então, isso estruturalmente na universidade, para nós, é um problema. Então, colocar as licenciaturas no centro do debate, porque no caso da nossa universidade, elas correspondem a 1/3 dos cursos da universidade, né, é uma questão. Há disciplinas mais valorizadas do que outras disciplinas. E nos cursos, os professores escolhem aquelas que eles julgam que têm mais valor. Impressionantemente, a formação in loco do docente, o estágio supervisionado, no âmbito das disciplinas formativas dos docentes, é a menos valorizada. E é um contrassenso, porque o estágio supervisionado, ele precisa conjugar o fundamento formativo de toda a prática da docência. É lá que teoria, prática, procedimento, princípios se realizam na lida com o outro. E isso não pode ser feito à revelia do professor formador. É um problema que nós temos. Então, quando eu assumi a coordenação das licenciaturas, 90% de todas as disciplinas de estágio, de todas as nossas licenciaturas, são ministradas pelos professores substitutos. Porque nós também tivemos outro enfrentamento. Há cerca de 10 anos atrás, entre 8 e 10 anos atrás, o governo federal instituiu o REUNE, que foi um programa público de ampliação das vagas universitárias. Elas se ampliaram majoritariamente nas licenciaturas. A contrapartida disso seriam benesses materiais e ampliação do quadro de docentes. Nem as benesses materiais chegaram da maneira como foram prometidas e muito menos a contratação de docentes. Entretanto, a ampliação do público discente se efetivou. Então, nós temos a maior parte dos nossos cursos dobraram de uma entrada de 25 estudantes para uma entrada de 50 estudantes. E isso reverbera na prática de todos nós. Nas disciplinas teóricas, muito, mas menos. Agora, na disciplina de estágio supervisionado, é o impacto violentíssimo. Então, a maior parte dos substitutos que foram chegando, infelizmente, para suprir essa carência de professores efetivos que a universidade tem, são deslocados para estas disciplinas. Isso implica uma visão, implica que nós pensemos, que nós suspeitemos
que há uma visão limitada acerca do que seja o estágio supervisionado por parte do conjunto dos colegas. Então, este ano é um ano de enfrentamento, tem sido um ano de enfrentamento desta realidade. Um outro problema também, que não é um problema, que seria talvez uma solução, uma outra situação que chegou, foi a Resolução 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, que acontece agora, durante a minha gestão. E que é muitíssimo interessante, porque ela é uma legislação, as diretrizes nacionais para a formação inicial e continuada do magistério da educação básica, ela permite a autonomização das licenciaturas dos bacharelados. Porque essa valorização dos bacharelados não se dá apenas do ponto de vista dos docentes, mas também da supremacia dos currículos dos bacharelados por sobre os das licenciaturas. E isso faz com que os currículos das licenciaturas sejam submetidos aos currículos dos bacharelados. Os currículos dos bacharelados não são definidos em função das demandas públicas de formação dos profissionais os quais eles formam. São definidos em função das linhas de especialização dos professores. Então, nós encontramos aquela pessoa que é especialista nas práticas familiares do Butão, dando aula, por exemplo, num curso de História. Ora, o Butão é central para o conhecimento da humanidade, mas talvez para um curso de História não seja, para a formação de um professor de História não seja. Mas como a licenciatura foi feita a partir de um currículo pensado para o bacharelado, e não pensada em função de quais saberes são necessários para o professor da educação básica atuar na formação de gente na educação básica, nós ficamos submetidos a eles, e por mais que a gente tente estratégias formativas diferentes, ele sempre nos limita. Então, a Resolução 2 de 2015 do Conselho Nacional veio assim como uma festa para o coração daqueles que pensam a formação de docentes para educação básica como um campo específico do saber e que precisa ser enfrentado. E nós achávamos, então, que agora as licenciaturas poderão se autonomizar. Então, todas elas. Uma coisa vai ser formar o biólogo e outra coisa vai ser formar o professor de biologia. Uma coisa é formar o geógrafo, outra coisa é formar o professor de geografia. Como diz o Tardif, os saberes docentes relativos à formação, ao savoir-faire da profissão que a gente aprende como faz, mas também há um viés da relevância científica de determinados saberes para a formação do professor. Isto tudo, essa legislação poderia nos ajudar. A minha coordenação, então, iniciou esse ano, e já fizemos até agora, 4 fóruns de licenciatura na nossa universidade. Os fóruns de licenciatura chamam todos os professores de todas as licenciaturas, de toda a cepa, tipo, qualidade, cor, textura, tamanho e espessura, para vir conversar conosco sobre como é que nós vamos fazer essa mudança. Como foi a frequência? Foi bastante significativa. Nunca tivemos menos de 60 pessoas de diferentes licenciaturas sentadas conversando. Nunca tivemos menos de 60. E as 2 últimas tivemos um quantitativo bastante bacana de estudantes querendo vir conversar conosco, né? Bom, entre nós, então, há aqueles que julgam que basta fazer a mudança cosmética no currículo, porque mudar um currículo não é difícil, você faz a mudança cosmética, mas mantém tudo no mesmo lugar, coloca. Não. E há aqueles colegas que querem, de fato, fazer da formação de professores um momento ímpar, uma possibilidade. E alguns até, como eu, chegam a dizer de um sonho. Esse sonho passa por vários lugares, passa por várias estratégias, né? Mas a primeira delas é essa coisa de não separar mais teoria e prática, né?
não é possível mais que o estágio supervisionado seja tratado desta maneira. Embora haja lá na legislação 400 horas para ele não precisa ser um estágio só prático, ele tem que ser um estágio temático. Né? Qual é o tema do estágio 1, qual é o tema do estágio 2, uma estratégia formativa que reúna teoria e prática em loco, né? Na formação em loco. Então, isso é possível. Mas também tem outras possibilidades que se abrem, por exemplo, pensarmos que no mundo contemporâneo, isso tudo é pré-reforma do ensino médio, tá? Porque aí eu vou entrar nesse lugar. Nós estávamos sonhando pré-reforma do ensino médio, né? Antes de 40 e poucos dias atrás, quando esta desgraça se abateu sobre nós, essa medida provisória infeliz, que é a respeito do qual a gente fala mais na frente. Então, nós estávamos pensando que seria possível, que o mundo desejável da prática, da ambiência, da vivência escolar, é um mundo desejável da interdisciplinaridade, né? O mundo desejável é que o estudante não seja colocado em caixas, né, em lugares disciplinares, porque a escola reproduz a universidade, e não é necessário que ela faça isso, ela pode ser outra coisa. Para que isso se realize no futuro, nós temos que, desde a formação, favorecer que eles sejam formados docentes discutindo interdisciplinarmente as suas práticas. Então, qual era a nossa proposta? Era que nós refizéssemos os nossos estágios pensando a possibilidade de termos grupos pilotos de estudantes de diferentes licenciaturas, não mais trabalhando sozinhos, mas trabalhando em equipes. Então, estágios por equipes geridos por docentes. Cada docente, talvez, gerindo 4 equipes por semestre, das diferentes disciplinas, e nós poderíamos nos organizar assim para atuarmos nas escolas, não apenas disciplinarmente, mas para atuarmos com projetos pedagógicos, com temáticas interdisciplinares, com práticas interdisciplinares. E estava sendo a maneira como, por exemplo, para discutir estágio, para discutir prática curricular, para tornar o estágio algo relevante, importante, significativo, até a maldita medida provisória do ensino médio. E quando ela chega para nós, primeiro, ela não foi exatamente uma surpresa, porque, pode brigar comigo se você quiser, o governo Dilma, há 2 anos atrás, já tinha anunciado que para as escolas do Pronatec ela achava totalmente desnecessárias humanidades. Ela mesma já tinha dito isso e a gente ficava, né? Eu não vou te dizer, não vou te dizer do sem número de vezes que esse governo golpeado me deixou desconfortável. Ele não deixa de ter sido golpeado, mas que ele também não me deixava mais confortável, não me deixava. Não significa que eu apoio o golpe. Ele teria que ter seguido seu rumo até o fim.